A Grã-Bretanha foi um dos maiores exportadores de aeronaves militares do século XX. O Hawker Hunter serviu em mais de 20 forças aéreas e permaneceu na linha de frente com algumas por mais de 50 anos. O English Electric Canberra foi para 15 países e teve sua produção licenciada tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos. Quando a Grã-Bretanha lançou o Avro Vulcan, maior, mais avançado e impressionante que os demais, era de se esperar que ao menos uma força aérea estrangeira se interessasse. Um enorme bombardeiro de asa delta que podia transportar armas nucleares bem dentro do território soviético. Ele tinha visual futurista, grande alcance e era peça central do sistema de dissuasão britânico na Guerra Fria. Ainda assim, ninguém comprou. Nenhuma força aérea estrangeira quis um dos bombardeiros mais temidos da época. Esta é a história de por que o Avro Vulcan, melhor bombardeiro britânico, fracassou fora do país. Para entender por que ele fracassou no exterior, é preciso ver o que o Vulcan era de fato, já que parecia e era tecnicamente um bombardeiro. Mas o que a Força Aérea Real possuía era um vetor da dissuasão nuclear. O Vulcan surgiu da especificação B3546, emitida em janeiro de 1947, e o requisito era brutalmente específico: levar uma arma nuclear britânica à União Soviética. Uma bomba de 10.000 libras, 1.500 milhas náuticas, a grande altitude e em alta velocidade. Esse era o trabalho, e quase tudo na aeronave foi construído em torno disso. A grande asa delta foi concebida para penetração em alta altitude. O compartimento de bombas foi projetado para grandes armas nucleares. A aeronave não tinha armamento defensivo, pois confiava na velocidade, altitude e contramedidas eletrônicas para sobreviver. Aí começa o problema de exportação. Comprar um Vulcan era mais do que adquirir uma aeronave. Significava adquirir tudo ao redor: pistas extensas para operar, equipes para pilotar, manutenção pesada, apoio de aviões-tanque para ampliar o alcance e, principalmente, um motivo para possuir um bombardeiro nuclear. O Canberra fez sucesso porque quase toda a força aérea podia usá-lo. Você podia usá-lo como bombardeiro, como aeronave de reconhecimento, como avião de interdição ou até mesmo como treinador. O Hunter era igual, era flexível e fácil de integrar a uma força aérea existente. Mas o Vulcan não era uma ferramenta de uso geral. Era uma arma nacional feita para uma tarefa específica. Após remover a missão nuclear, restava apenas um meio caro e grande de lançar bombas convencionais. Aeronaves menores fariam essa tarefa com menos complicação. Então, a lista de clientes praticamente desapareceu antes mesmo de alguém olhar para o preço. Se algum país fosse comprar um Vulcan, deveria ter sido a Austrália. A Força Aérea Real Australiana precisava de alcance. Ela tinha compromissos em todo o Sudeste Asiático e um motivo real para temer ataques de longo alcance, especialmente após a Indonésia adquirir bombardeiros soviéticos Tu-16, que teoricamente poderiam alcançar cidades australianas. A Austrália realmente considerou o Vulcan. Em 1954, uma missão aérea australiana foi à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos buscar um substituto para o Canberra. Ela recomendou ou o Avro Vulcan ou o Handley Page Victor, com o Vulcan como primeira escolha. No papel fazia sentido. A Austrália precisava de algo para longas distâncias e o Vulcan atendia a esse requisito. Mas o alcance em um folheto não é exatamente a mesma coisa que o alcance que uma força aérea pode realmente usar. O Vulcan pesava mais de 200.000 libras em peso operacional normal, pesado demais para qualquer base aérea da Força Aérea Real Australiana na Austrália, exceto Darwin. A Austrália não possuía frota de reabastecedores para ampliar seu alcance e sua infraestrutura de manutenção de bombardeiros era voltada ao Canberra, um bombardeiro leve bimotor muito menor e menos complexo que o Vulcan. A Grã-Bretanha operava o Vulcan a partir de uma rede de 26 aeródromos de dispersão previamente preparados. A Austrália não tinha nada parecido. Não só compraria um bombardeiro de longo alcance, mas reorganizaria sua força aérea em torno dele. Então a Austrália continuou procurando. E em 1963 escolheu o General Dynamics F-111C, uma aeronave de ataque americana com asas de geometria variável, projetada para penetração em baixa altitude, aviônicos modernos e ataque tático de longo alcance. Isso mostra exatamente onde o Vulcan falhou como produto de exportação. A Austrália não precisava de um bombardeiro nuclear britânico projetado para Moscou. Ela precisava de uma aeronave de ataque regional que pudesse alcançar Jacarta, e o F-111 lhe proporcionou isso. Uma verdadeira capacidade autônoma de ataque.
Mesmo países que resolveram a infraestrutura ainda enfrentaram o desafio do custo de manter um vulcão no ar. 4 motores Olympus consumindo combustível a taxas que eram muito superiores a qualquer coisa com que um operador do Canberra estava acostumado. Uma tripulação especializada de 5 homens por aeronave, 2 pilotos, um navegador de plotagem, um navegador de radar e um oficial de eletrônica de voo. Anos foram necessários para criar do zero o treinamento da tripulação. Para uma força aérea pequena com 10 ou 12 aeronaves, os custos operacionais superariam o valor de compra em poucos anos. O Vulcan não era apenas caro para comprar, era caro para manter todos os dias em que estava em serviço. E é aqui que a história muda completamente, porque o fracasso do Vulcan nas exportações não foi realmente um problema britânico, foi um problema da categoria. Bombardeiros nucleares não encontravam compradores no exterior. A França é a prova disso. Quando a França quis sua própria dissuasão nuclear, não comprou bombardeiros V do Reino Unido. Ela construiu o Dassault Mirage IV, bombardeiro nuclear supersônico feito em torno das armas francesas. Ele entrou em serviço em 1964 e tornou-se a espinha dorsal da Force de Frappe e permaneceu nesse papel por mais de 30 anos. Assim como o Vulcan, ele também fracassou no exterior. Todos os 62 foram feitos para a França. E a União Soviética provou a mesma regra do outro lado. O Tu-16 foi exportado. Ele foi para o Egito, Indonésia e Iraque. Os soviéticos o venderam como plataforma convencional de ataque marítimo, sem função nuclear e adaptada para uso por outras forças aéreas. O bombardeiro nuclear estratégico deles, o Tu-95 Bear, nunca foi vendido, mesmo padrão. Quando um bombardeiro era designado para uma missão nuclear nacional, não podia mais ser exportado. No momento em que ele se tornava flexível o suficiente para ser vendido, ele já não era mais realmente um bombardeiro estratégico. Essa é a questão sobre bombardeiros estratégicos. Todo país com recursos e ambição para operá-los geralmente também podia construí-los. Países geralmente não gostam de terceirizar armas de dissuasão nacional. E qualquer país sem essa ambição, qualquer força aérea que só precisasse de uma aeronave de ataque ou caça-bombardeiro, não tinha motivo para comprar algo tão grande, caro e especializado quanto um Vulcan ou um Mirage IV. Então, o Vulcan ficou sem saída. Os países que poderiam usar o que ele oferecia queriam sua própria versão. E os países que podiam comprar aviões britânicos não precisavam do que o Vulcan oferecia. Mas mesmo que alguém tivesse assinado um contrato no fim da década de 1950, a janela já estava se fechando. Pois a ideia do bombardeiro nuclear tripulado de alta altitude começava a desmoronar. Os mísseis superficiais soviéticos evoluíam rapidamente. A derrubada do U-2 em 1960 provou que só a altitude já não era suficiente para manter uma aeronave segura. E a Força Aérea Real teve que fazer o Vulcan voar em penetração a baixa altitude em meados da década de 1960. Ele podia cumprir essa missão graças à grande asa delta, mas não foi projetado para isso. Em 1969, a Grã-Bretanha transferiu seu dissuasor nuclear dos bombardeiros da Força Aérea Real para submarinos polares da Marinha Real. Isso encerrou o que restava do argumento a favor da exportação. Se a Grã-Bretanha, que projetou, construiu e operou o Vulcan, não precisava mais dele para sua função principal, o que você estava vendendo ao resto do mundo? Os V-bombardeiros começaram a operar em meados dos anos 1950 como o ápice do bombardeio estratégico. Mas em menos de uma década, mísseis e submarinos já faziam toda essa ideia parecer coisa do passado. A janela de exportação do Vulcan era pequena e começou a se fechar logo que a aeronave entrou em serviço. E havia mais um obstáculo que nunca desapareceu. Mesmo que um país quisesse e pudesse pagar pelo Vulcan, além de ter infraestrutura, a Grã-Bretanha ainda precisava autorizar a venda de uma plataforma com capacidade nuclear. Isso implicava escrutínio político para cada cliente potencial. Qual era a intenção do comprador ao adquirir uma aeronave projetada para transportar armas nucleares? Ao vender Hunters ou Canberras, a Grã-Bretanha não questionava o que o comprador pretendia atingir com armas nucleares. No Vulcan, essa questão já estava na própria aeronave. A Argentina provou isso. Em 1981, a Argentina demonstrou sério interesse em comprar Vulcans ex-Força Aérea Real, um acordo que foi interrompido assim que as autoridades perceberam que a aeronave seria totalmente adequada para um ataque às Ilhas Malvinas.
Menos de 3 meses depois, a Argentina invadiu as Malvinas, e o mesmo modelo de aeronave que tentaram comprar foi usado pela Grã-Bretanha para bombardear Port Stanley. Mesmo esse momento de glória em combate evidenciou por que o Vulcan era inviável para exportação. As missões Black Buck não foram bombardeios limpos nem autossuficientes. Elas foram um enorme esforço de coordenação operacional. A aeronave tinha que voar da Ilha de Ascensão, quase 6.600 milhas náuticas de ida e volta, com aviões-tanque Victor puxando-a pelo Atlântico, uma etapa de reabastecimento de cada vez. No primeiro ataque Black Buck, 11 aviões-tanque apoiaram um Vulcan. E essa é a parte que as pessoas esquecem. O Vulcan podia fazer coisas extraordinárias, mas só quando toda uma força aérea era estruturada em torno disso para tornar essas coisas possíveis. Ele precisava de aviões-tanque, equipes especializadas, pistas reforçadas e uma missão grande para justificar o esforço. Nenhum cliente de exportação tinha isso, por isso nenhum comprou. Ao perguntar por que ninguém comprou o bombardeiro mais assustador da Grã-Bretanha, a resposta não é que o Vulcan era fraco. Foi praticamente o oposto. O Vulcan era tão especializado e focado em um pesadelo nacional tão específico que quase ninguém conseguia adaptá-lo à sua realidade. O Vulcan não era indesejado porque era ruim. Ele era indesejado pois trazia toda uma estratégia da Guerra Fria. E quase ninguém mais estava aceitando isso. Então, é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito.